O Cássio Magé mandou uma contribuição e falou que boa noite, professor. Tem como esclarecer as diferenças entre reino de Judá, reino de Israel, Judeia, Cananeia e Israel? Tem como, vamos ver se eu consigo, né? O reino de Judá e o reino de Israel eram dois reinos independentes, né, autônomos, do período ali que é narrado nos textos, por exemplo, como os livros de Samuel e Reis, né, que situam as suas histórias nesse período histórico. Não significa que tenham sido escritos nesse período histórico, mas fazem referência, por exemplo, a Davi, a Salomão e depois aos descendentes de Salomão, as linhagens, né, a sucessão de Salomão para frente, que já são reis só de parte do Israel inteiro, né? Ainda que muitos arqueólogos, hoje historiadores, acreditem que na verdade nunca houve um Israel inteiro, que na verdade o Israel que engloba reino de Judá e reino de Israel é uma ficção, né? Uma projeção retrospectiva de memória nacional. Mas na Bíblia o que você tem é uma cronologia que traça um reino unificado sob Davi e Salomão, e depois você tem a fragmentação em reino do sul e reino do norte, né, que é o reino de Israel ao norte e o reino de Judá. O reino do norte que tem Samaria como capital e o reino de Judá que tem Jerusalém como capital. Aí o reino de Israel, em 722 ou 21 antes de Cristo, é, é destruído pela Assíria. E depois, em 580 e uns quebrados, acho que 587, o reino de Judá é destruído pelos neobabilônicos, né, ou babilônicos simplesmente, com Nabucodonosor II e os seus sucessores. E aí eles param, nesses momentos eles deixam de ser reinos autônomos. Então, Israel passa a ser parte do Império Assírio, e depois, quando os neobabilônicos dominam a região da Síria também e o reino de Judá, tudo isso passa a ser províncias do Império Babilônico. Né? E aí a região que era chamada de Judá, de Reino de Judá, passa a ser uma província babilônica chamada de Yehud, que é um nome que se mantém depois do período persa, quando os persas derrotam os babilônicos. E essa província de Yehud, mais ou menos, é o que vai ser a província da Judéia, que é um nome que se dá a essa província nos tempos romanos, que depois, nos tempos de Adriano, vai se tornar a província da Síria-Palestina, né, que já inclui a província da Judéia, com outras áreas, e também a região da Síria. Vai haver uma unificação dessas províncias, né? Chamado de província Síria-Palestina. O Adriano prefere o nome Filisteia, que desenraiza o nome da memória judaica ali, fazendo uma referência aos filisteus, que eram, por sua vez, povos ali da região mais macro, que é Canaã, que você perguntou sobre Cananeia, né? A Cananeia, na verdade, seria Canaã, que é uma região macro ali, da região que é chamada de Levante. Seria mais ou menos a região mais ao sul do Levante, porque o Levante inclui a Síria ao norte também, né? Mas seria essa região mais ao sul do Levante, que inclui, por exemplo, até partes da Síria, né? A região de Ugarit, por exemplo, que é na atual Síria, é chamada de Ras Shamra hoje. É um nome que eu acho que é um belo nome de vilão de filme do Batman, né? Ras Shamra. Mas era Ugarit, de onde vem os textos ugaríticos, que a gente tem acesso ao ciclo de Baal, etc. e tal, que eu falei no vídeo sobre Leviatã. Essa região é Canaã, que inclui, é uma região macro que inclui os antigos reinos de Israel e de Judá. Inclusive, voltando àquela questão do reino unificado, outra coisa que também tem se tornado um consenso cada vez maior entre historiadores e arqueólogos que estudam esse período antigo, né, dessa região, é de que o próprio povo de Israel seria um povo cananeu, né, de que o povo de Israel seria um dos povos da região de Canaã. E que eles se diferenciam desse povo gradualmente, e depois há uma escrita nacional, né, que a gente tem acesso pelos livros da Bíblia, que já trata o povo como não cananeu, que já faz parte da identidade dos israelitas e judaítas uma distinção em relação aos vizinhos, que eles pintam como povos absolutamente perversos, ou seja, uma espécie de imagem negativo, né? Então aquilo que você considera que não é o seu vizinho e vice-versa, né? Eu não sei se tem vice-versa, mas então tem isso também, né? Então a região da Cananeia
pode ser que seja o próprio berço do povo de Israel. Afinal de contas, o próprio nome Israel tem o nome teofórico, né? Ele contém em si o nome do Deus El, que pode ser o Deus El, o Deus supremo do panteão cananeu, o Deus criador, ou pode ser já uma leitura do nome El num sentido mais genérico, porque o nome próprio El, do Deus cananeu, se torna um nome genérico para Deus e deuses, né? Então você tem El como um nome para qualquer Deus, como a palavra Deus no português, né? Assim como você tem Elim, que significa o plural de El, que significa deuses, ou Elohim, né? Que é o plural de Eloá, que deriva também de El, que significa deuses. Então o nome do Deus supremo do panteão cananeu se torna um nome genérico para Deus. Mas seria estranho dar um nome teofórico, um nome que guarda o nome de Deus, dar um nome genérico, né? Faz mais sentido a ideia de que Israel carrega um nome próprio de um Deus, o que é uma pista, né, dessa relação do panteão israelita e judaíta com o panteão cananeu, né, que muito gradualmente ao longo da história vai se tornando uma religião monoteísta, né? Mas inicialmente é uma religião politeísta, e isso os próprios autores monoteístas assumem, né? Porque o tempo inteiro os profetas da Bíblia, os profetas de Judá e de Israel, estão condenando as pessoas que estão adorando Baal dentro de Israel, que estão adorando Asherá dentro de Judá, que estão levantando templos e estelas, lugares altos para Haddad, né, que são entidades do panteão cananeu. Então, dentro da própria tradição monoteísta, há um reconhecimento do politeísmo dos antigos reinos de Israel e de Judá, ainda que haja um juízo de valor negativo sobre isso, né? Mas o fenômeno histórico do politeísmo nessa região, mesmo no período dos reinos de Israel e Judá, né, é bastante claro, né? Enfim, mas não sei, faltou alguma coisa? O que, que era a pergunta mesmo? Então, o reino de Judá e reino de Israel eram esses dois reinos que sobreviveram, um até 722, o rei de Israel, e um até 587, eu acho que é esse o número, que é o de Judá. Judéia é o nome da província romana que vem dos tempos de Ehud, que é a província que foi uma província babilônica, persa e grega, antes de ser romana. E Cananeia é uma referência a Canaã, que é a área que inclui as regiões onde o reino de Israel e de Judá estavam presentes. E Israel puro aí pode ser qualquer coisa, né? Israel pode ser o povo que não necessita uma demarcação geográfica necessária. Você pode falar do povo de Israel da diáspora, ou seja, o povo de Israel, mas que não vive em um lugar específico, né? Está na Rússia, está na África do Sul, está no Brasil. Então, mas faz parte de Israel como uma espécie de nomenclatura étnica, né? De um etnônimo. Ou esse Israel pode fazer referência àquele Israel que eu falei que talvez tenha existido ou não, do Reino Unificado, ou esse Israel pode fazer referência ao Estado de Israel, né? Que aí só existe de 1948 para frente. Inclusive, dentro do espaço da queda do Reino de Israel, 722 a.C., até a criação do Estado de Israel, 1948, então a gente tem aí mais de 2.500 anos de história. Só em alguns momentos pontuais essa região foi chamada de Israel, porque ela esteve na maior parte dessa história sob domínio alheio, né? Seja sobre o domínio dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, né, da dinastia vinda de Alexandre, dos Seleucidas, seja dos romanos, seja depois do Império Romano Oriental, dos bizantinos, depois dos califados islâmicos, depois dos mamelucos, né, que eram muçulmanos ali da região do Egito, se eu não me engano, depois do Império Turco-Otomano, depois da Inglaterra e uma espécie de protetorado ali dos aliados pós-Primeira Guerra Mundial, e aí se torna depois o Estado de Israel, né? Mas há muitas nomenclaturas para essa região ao longo da história que não necessariamente estão vinculadas com esse nome, né, Israel. Em alguns momentos resgata-se esse nome, por exemplo, na revolta dos Macabeus, quando os Macabeus vencem os gregos, eles chamam aquele território de Israel novamente, né? Mas são pontos, né, nessa linha, que na maior parte do tempo, 2.500 anos de... Estou falando isso porque costuma se imaginar muitas vezes uma espécie de continuidade, né?
como se o Israel da Bíblia, o Estado de Israel, como se fosse sempre aquela região tivesse sempre tido sido Israel e que o povo que morava ali sempre foram judeus e coisa do tipo, né? E a realidade histórica, obviamente, não é essa, né?